Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 9 de abril, e hoje nós encerramos a leitura do livro de 2 Samuel. Uau! Hoje nós lemos os capítulos 22, 23 e 24 do livro de 2 Samuel. E muitas coisas interessantes a gente aprendeu com a leitura de hoje. Então não foge desse vídeo, fica aí que eu vou comentar alguns pontos importantes na leitura de hoje, tá bom? Aguenta a mão aí que eu já volto. Solta a vinheta, editor. Olá, amigos, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Uau, queridos, e a leitura de hoje foi fantástica, não foi não? Você gostou? Eu também gostei muito da leitura de hoje. Dá um like nesse vídeo, se inscreve neste canal, ative o sininho de notificações para você ser notificado quando eu postar vídeos novos aqui, tá bom? E não esquece, nós estamos dentro deste projeto Ano Bíblico. Para você que já faz parte desse projeto, continua firme. Para você que está me assistindo agora, entra nesse projeto também. Basta você seguir esses vídeos aqui neste canal, seguir os vídeos que eu posto, ouvir, assistir a esses vídeos, e você já estará dentro desse projeto Ano Bíblico. Nosso objetivo, ler toda a Bíblia durante o ano de 2024. Bora lá? Nós queremos chegar em dezembro, concluindo o livro do Apocalipse. Gente, a leitura de hoje foi boa, hein? Nós aprendemos muitas coisas interessantes. No capítulo 22, nós vemos o cântico de Davi em ação de graças. Deus abençoou tanto Davi, Deus abençoou tanto ali o povo de Israel, que Davi foi vitorioso contra os seus inimigos. Deus destruiu os inimigos de Davi por amor a Davi. Deus protegeu Davi, Deus deu vitórias para Davi, e Davi agora com o coração movido, ele agradece a Deus. Sabe, queridos, é importante que você e eu, que nós também tenhamos um coração agradecido, viu? São momentos importantes na vida, como por exemplo uma data de aniversário, a cura de uma doença, não é? Aniversário ali de um casamento, aniversário do filho, enfim, são momentos em que nós devemos agradecer a Deus, termos a nossa gratidão a Deus expressa através da nossa oração, através de um culto familiar. Então é interessante que você também e eu possamos adquirir esse hábito de sermos gratos a Deus o tempo todo. E Davi, ele canta em ação de graça. Diz aqui no versículo 2, ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Como Davi engrandece Deus, coloca Deus como soberano acima de todas as coisas, e tudo que nós somos, tudo que nós temos é graças a Deus. Esse senso de gratidão, nós temos que ter ele também no nosso coração. E assim o capítulo 22 todo é Davi agradecendo a Deus através do cântico. Então essas letras aqui é um cântico. Nós perdemos a melodia, mas nós temos a letra deste cântico, tá bom? O capítulo 23, queridos, são as últimas palavras ali de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. Então, Davi, ele foi um salmista também, um homem que ele escreveu lindos salmos. Nós vamos chegar lá, você vai ver também. Davi era um poeta, né? Ele tinha uma linguagem poeta também. Os salmos são escritos em linguagem poeta. Mas Davi foi um homem ungido de Deus, exaltado. Deus o exaltou. E no versículo 8 em diante, do capítulo 23, nós lemos sobre o quê? Olha aqui, olha na minha camisa aqui. Acho que você já viu eu com essa camisa aqui, né? Várias vezes gravando o vídeo. Valentes de Davi. Agora você sabe por que é esses valentes de Davi? Aqui no versículo 8, a partir do verso 8 do capítulo 23, a Bíblia apresenta os valentes de Davi. Eram 37 homens
eram os valentes, os melhores homens de guerra que Davi tinha. Nós temos aqui, por exemplo, aqui fala sobre Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada à espada. Que interessante, que homem valente. Ele atacou, defendeu o povo de Israel o dia todo a ponto da espada ficar grudada na mão dele. E assim você viu detalhes aí dos demais valentes de Davi, Sama, Josebe, Basebete, né, e entre outros ali valentes de Davi, que eram homens de guerra, destemidos, não tinham medo, enfrentavam os inimigos para defender o povo de Israel. Obviamente amando de Deus, né? Mas eram homens destemidos. Eu e você também, queridos, nós não podemos nos acovardar. Nós temos também que pertencer aos valentes de Davi. Nós temos que ser destemidos também. Vivemos num mundo aí onde a palavra de Deus ela é menosprezada por muitos, né? Onde existe aí uma política que está acabando com o conceito familiar, está acabando com os princípios da Bíblia. Mas você e eu, como valentes de Davi que nós somos, nós devemos de erguer o estandarte de Cristo, se posicionar nas fileiras de Cristo e dizer para este mundo aí que existe um Deus que está olhando esta terra e que em breve entrará em juízo com toda a carne, que existem princípios que norteiam o caráter cristão, norteiam a cada cristão, e esses princípios devem ser seguidos. Esses princípios estão na Bíblia e nós devemos dizer isso ao povo, que nós não concordamos com muitas coisas que eles querem colocar. Nós seguimos o que Deus colocou na palavra de Deus. E como valentes de Davi, nós precisamos dizer isto ao povo, que o nome de Deus seja glorificado e que a Bíblia seja a nossa única regra de fé. Ok? E no capítulo 24, o levantamento do censo. Aqui no levantamento do censo tem uma coisa interessante, gente. Vou ler para vocês aqui, que diz assim, ó. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levante o censo de Israel e de Judá. Bom, veja, o povo de Israel ele ficou um pouco orgulhoso, eles queriam aumentar as fronteiras, queriam dominar mais cidades, e movido pelo orgulho, resolveram fazer um outro censo. Mas a Bíblia diz que a ira do Senhor se levantou contra Israel e Deus incitou eles para fazer o censo. Mas Deus não queria que fizesse o censo. Então, como que diz o texto bíblico aqui que Deus incitou Davi contra eles dizendo, vai e levante o censo? A resposta nós temos em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Vou ler para você aqui. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz assim. Então, olha só, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Veja, foi Satanás que incitou Davi para levantar o censo, não foi Deus. Mas por que aqui em Samuel fala que é Deus, gente? Idiomatismo hebraico. Para o hebreu, tudo aquilo que vinha, tudo aquilo que Deus permitia, o hebreu entendia que também vinha de Deus, muito embora não sendo Deus que tivesse feito isso, tá? Mas para o hebreu, aquilo que Deus permitia que acontecesse, coisas boas ou coisas más. Óbvio que as coisas boas vêm de Deus mesmo, as coisas más não, que Deus não há mal em Deus, né? A Bíblia resume Deus que Deus é amor. Então as coisas más que acontecem, que são obras do inimigo, sobre a permissão de Deus para o hebreu, também, ele atribuía isso a Deus também, entendem? Então este censo aqui, quem incitou Davi para fazer foi Satanás, com a permissão de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. E aí depois, então, quando Davi resolve fazer o censo, Deus ele manda um profeta falar com Davi, e Davi reconhece que havia pecado contra Deus, e agora Davi
ele pede para que seja perdoado a iniquidade dele. E Deus coloca 3 opções para Davi. Para escolher uma, Deus coloca 7 anos de fome na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra. Aí Davi escolhe cair na mão de Deus, a peste, que Deus iria mandar aquela peste. Porque Davi, ele diz assim, que é melhor cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que cair na mão dos homens, ser perseguido por homens. E aí acontece, então, Deus envia uma peste ali. Mas tudo isso por quê? Por consequência de ter levantado o censo, que Deus permitiu que Satanás tentasse Davi a fazer isso, e Davi com o povo de Israel agora movidos pelo orgulho, porque haviam conquistado muitas terras, se deixaram levar pelo diabo e fizeram esse censo, enfurecendo Deus ali. Tá bom? Então é isso, tá? Se você quiser comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, deixe nos comentários aqui deste vídeo que eu estarei respondendo você, tá bom? Deus abençoe você, sua família, e amanhã começamos livro novo aqui no nosso ano bíblico, tá bom? Deus abençoe você e até lá. Um abraço, tchau, tchau.